Olá, eu sou TJ Bastos e esse é o segundo módulo da oficina Indumentária, Necessidade, Identidade e Expressão. Nesse segundo módulo, eu vou falar sobre o início da Era Moderna, com o Renascentismo, e esticar até o final do século XIX, com a Belle Époque. Primeiramente, eu queria frisar duas coisas que eu esqueci de falar no vídeo um. A primeira é que eu estou fazendo um recorte eurocêntrico, por conta da colonização e diversos outros fatores. É a indumentária que vem da Europa, desenvolvida na Europa, que exerce maior influência sobre o que a gente veste hoje. Existem outras narrativas, outros desenvolvimentos na Ásia, na África, no Oriente Médio, mas eu vou falar especificamente de uma perspectiva europeia. Outra coisa que ficou de fora sobre a Idade Média é que uma divisão maior entre o que era roupa feminina e masculina já começou a se desenhar ali, especificamente com os homens usando calça e as mulheres realmente adotando o vestido como uma roupa feminina. O renascentismo ele tem início aí na virada do século XV para o século XVI e ele é caracterizado por um retorno ao humanismo greco-romano. Então, dessa forma, a ciência, a arte e a cultura, elas começam novamente a ser desenvolvidas eh, conforme era feito na Grécia e na Roma, mas dessa vez elas são misturadas aos ideais cristãos. Surge a premissa do homem racional, nobre, e as roupas começam mais a se adequar às proporções humanas. Elas, com o desenvolvimento dos artesãos e costureiras e costureiros, elas vão ficando com modelagens mais complexas e mais anatômicas. Algumas nações europeias elas se lançam ao mar em busca de expansão de território e novos mercados. A gente vê aí o surgimento da imprensa, então começam a ser editados livros de etiqueta do vestuário, que faz começar a circular uma quantidade de informação maior sobre como as pessoas se vestem na época. Essa circulação de informação também tem um efeito unificador da moda por toda a Europa, já que todos começam a saber o que as demais cortes estão vestindo naquele momento. Com esse vestuário mais complexo, a roupa acaba sendo entendida como um vestimento, um investimento, e ela é feita sob medida. A roupa feminina consistia em uma roupa de baixo, um espartilho, ah, um corpete, mangas, uma saia e uma sobressaia. Essas coisas normalmente eram presas, essa camada superior era presa uma na outra através de alguns cordões. Elas usavam também uma armação, porque as saias eram muitas camadas de saia e elas eram feitas de tecidos pesados, então existia uma armação para manter a forma da saia, para manter a saia mais armada. A roupa de baixo ela sobrava um pouco para fora das mangas e no colarinho, de forma que dava para perceber o que essa mulher estava vestindo por baixo de todas aquelas camadas de roupa. Os homens usavam uma camisa, por cima dela um gibão, que é uma espécie de um colete, ah, e uma jaqueta que parecia que lembrava um pouco
o paletó que a gente tem hoje em dia. Calções, mais ou menos até o joelho, e meias esticadas. Por cima do calção, eles usavam o codpiece, que era uma peça desenhada especificamente para segurar a genitália masculina. É quase como se eles usassem uma cueca por cima da calça, como usa o super-homem. A silhueta era arredondada para ambos, homens e mulheres, e os ombros mais acentuados deveriam contrastar com uma cintura mais fina que eles conseguiam através do uso de espartilho, tanto homens quanto mulheres. No caso dos homens, eles procuravam acentuar o peitoral através de enchimentos, e as mulheres usavam as armações para parecer que tinham quadris mais largos. E já nessa época, a indústria têxtil se transformou numa dos pilares da economia na Europa. Ela era muito, muito importante para a economia desse tempo, como é até hoje, diga-se de passagem. Um dos ícones de estilo da época é a Rainha Elizabeth I, a rainha da Inglaterra, conhecida como a Rainha Virgem, porque ela não se casou e não teve filhos. Ela dizia que ela era casada com a Grã-Bretanha. O reinado de Elizabeth foi um período chamado Era de Ouro da Inglaterra, e foi um período de muitas conquistas militares e de um desenvolvimento cultural muito profundo e extenso. A Rainha Elizabeth I tinha uma maneira de se vestir muito peculiar, ela tinha um estilo muito próprio, e ela abusava do excesso de decorações nas suas roupas. Não dispensava uma peruca vermelha que vinha com ornamento de joias, uma maquiagem muito branca, e ela também conhecida pelo uso de golas exageradas. A maquiagem branca que ela usava no rosto foi ficando mais intensa com a idade, e especula-se que foi porque ela teve uma doença que deixou algumas marcas no rosto dela, e ela usava essa maquiagem para disfarçar essas marcas. Mas também existia a possibilidade que essa mesma maquiagem tenha contribuído para a morte dela, por in- que, ao- que aos poucos ela tenha se envenenado com o produto que ela usava para se maquiar. Para quem está achando que já viu essa silhueta em algum lugar, a Rainha Elizabeth I, ela é referência para a Rainha de Copas no filme sobre Alice no País das Maravilhas do Tim Burton. Ela usou a indumentária para reforçar a sua função simbólica, consolidando sua imagem de quem não seria uma mulher comum. É, toda aparição pública dela, ela reforçava essa imagem com a indumentária de que ela era alguém extraordinário, digamos assim. Ela tinha uma certa estratégia de marketing, assim, a gente pode talvez chamar assim, que não incluía só essa imagem poderosa através da indumentária, mas que incluía também quadros feitos sobre elas, poesias, músicas, tudo exaltando as suas virtudes. Isso é uma estratégia bem comum hoje em dia, usado entre os artistas. Se você pegar, por exemplo, a Lady Gaga, toda vez que ela sai de casa, ela monta um visual para ser vista, e isso ajuda a colocar ela num lugar diferente das pessoas comuns e reforça essa aura em torno dela de um ícone de estilo.
À direita nós temos a imagem do filme Elizabeth, A Era de Ouro, de 2007, com a atriz Cate Blanchett no papel principal. É um filme bem interessante para quem quiser saber mais sobre a Rainha Elizabeth I. No século XVII, nós temos o estilo chamado Barroco. É o momento em que a França se torna superpotência na Europa e ela influencia todas as demais nações de lá. É caracterizada pela divisão entre protestantes e católicos na Europa, e que resultou numa dicotomia religião e desejo na época. Nas artes a gente vê uma retomada maior aos temas cristãos, e as mulheres são mais liberais, estudadas e opinativas. O rei Luís XIV começa a construção do Palácio de Versailles, na periferia de Paris, e com isso ele leva toda a corte francesa para lá e começa a elaboração de uma corte cheia de regras. A indumentária da época ela é mais ajustada do que a do Renascimento, as roupas estão mais rentes ao corpo e existe uma corrida maior por novidades, e por refletir um gosto e uma imagem pessoal na maneira como as pessoas se vestiam. É o início da ideia de conjunto no traje, o conjuntinho que é usado até hoje, e uma volta à sazonalidade. Então, dessa forma, tecidos mais leves e mais claros eram usados nos períodos de maior calor e mais grossos e mais escuros, mais pesados e mais escuros, nas épocas mais frias. No século XVII, nós também temos a origem do estilista, com a criação de cursos específicos para a formação na área. E esses estilistas vão apresentar suas criações de roupas em manequins por toda a corte europeia. Na indumentária feminina, nós temos um decote mais profundo e arredondado e um busto elevado com a ajuda do espartilho. As saias são mais leves e mais fluidas e a roupa em geral permite uma melhor fluidez de movimentos e tem uma menor interferência na silhueta natural. Os homens usavam roupas mais sóbrias, com corte mais reto e menos volumoso. E é nessa época que a gente tem a introdução do estilo persa, através do rei Carlos II, que usava já um terno, seria uma casaca, um colete e um calção, e que é a base do que a gente tem hoje do traje masculino moderno. É interessante reforçar que o termo terno é usado para três peças: blazer, a calça e o colete. Quando alguém não está usando colete, o que é muito mais comum nos nossos dias, a gente diz que a pessoa está usando um costume, que é um conjunto de blazer e calça. Só é terno se está usando as três peças. Nessa época também surge os calçados de salto alto, que são usados tanto por homens quanto por mulheres, mas muito mais por homens na época. E as perucas largas e grandes e compridas, que também são usadas mais por homens do que por mulheres. Também na indumentária masculina a gente tem aí a origem da gravata, introduzida, acredita-se que pelos croatas, que os homens começaram a usar faixas de tecido amarradas no pescoço, que
deu origem à gravata que a gente vê hoje em dia. Acreditava-se à época que a água fazia mal à pele, por isso as pessoas tomavam bem pouco banho e para compensar isso elas usavam muita maquiagem e muito perfume. Uma das figuras mais importantes da época foi o rei Luís XIV, chamado de Rei Sol, rei da França. Foi ele que idealizou a corte no Castelo de Versailles. O reinado de Luís XIV foi longo e próspero e repleto de implementações de inovações políticas e culturais. O apelido de Rei Sol ajudava a construir simbolicamente essa imagem desse rei que era cheio de virtudes e que era o centro do universo e que emitia uma luz que iluminava todos os cantos do seu reino. Ele também plantou a sementinha do que a gente vê hoje na cultura das celebridades, porque ele tornou a sua vida completamente pública, todos os seus atos, a sua intimidade, tudo era acompanhado por um público. E apesar do que muita gente pode pensar hoje, ele foi considerado à época o homem mais bem vestido de toda a Europa e ele era um homem considerado extremamente viril e desejado. Ele também era baixinho e por isso ele é conhecido por usar saltos de até 12 centímetros e meio, com uma sola de couro vermelha que apenas ele usava. Era apenas o rei que usava essa. Isso estava em lei, que apenas o rei poderia usar esse salto vermelho. Um dos seus principais feitos culturalmente foi e economicamente foi transformar a França em um sinônimo de luxo em toda a Europa. No meio nós temos uma imagem do filme O Rei Dança, de 2000, que fala um pouco sobre o reinado do rei Luís XIV e da relação dele com as artes e de como essa relação ajudou a solidificar a imagem dele como Rei Sol e melhorar a autoestima dele perante os seus súditos. No século XVIII nós temos aí o Rococó, e nesse século a burguesia se torna a principal mola motriz da economia europeia. E a gente tem daí também a ascensão da Inglaterra como uma superpotência, o início do processo de independência das colônias americanas, que foram feitas no século XVI, e a expansão de valores iluministas que pregavam a razão sobre a autoridade. E isso colocava em xeque o sistema monárquico, absolutista, e que acaba caindo após a Revolução Francesa. Isso gera um efeito dominó a partir da queda da monarquia francesa. Outras monarquias pela Europa começam a cair pela mão dos revolucionários burgueses. Nesse século a gente já tem uma mudança mais rápida das silhuetas, mas a principal silhueta na indumentária, que é do início até mais ou menos o meio do século, é uma indumentária cheia de exageros. Os trajes eles têm laços e enfeites bordados, as perucas são grandes e empoadas. Empoadas elas recebem uma camada de pó, que na época era uma farinha,
que servia para deixar as perucas esbranquiçadas. O estilo da época é cheio de estampas florais e é mais açucarado. As cores são pastéis, eles usam maquiagem exagerada com o rosto bem branco e ruge nas bochechas e pintas falsas. As mulheres usavam um vestido com anquinhas, que são armações laterais que exageravam muito a largura dos quadris, e corsetes bem apertados, afinando a cintura e achatando os seios. Esses corsetes também tinham um decote mais profundo. As saias, elas eram abertas na frente e deixavam as anáguas à mostra. Após a Revolução Francesa, a moda fica bem mais informal. As roupas de seda e veludo deram lugar a vestidos mais austeros e a maioria dos trajes que restringiam os movimentos saem de cena. Em 1790, os vestígios da cidade de Pompeia são achados e eles trazem a moda de novo à Grécia. E por isso os vestidos ficam mais alongados, como em forma de colunas, e os decotes sobem para bem embaixo do busto. É um tipo de decote que a gente chama hoje em dia de decote império. Os homens usavam um conjunto de calça, colete e fraque, usando o espartilho por baixo para manter a cintura bem fina e também perucas empoadas. Já nessa época surgiram alguns grupos alternativos ah, que se expressavam através da moda. Eles tinham ideias diferentes das ideias correntes da época e eles usavam também a maneira de se vestir para expressar suas ideias. O conceito de moda como cultura começou a ser desenhado no início do século XVIII. Em meados desse século ele já tinha se consolidado. Você já tinha criadores, casas de criadores, eles já tinham um comércio estabelecido pelas cortes e você tinha também a imprensa especializada, que fazia almanaques anuais e diários de moda que ajudavam na circulação de informação sobre a moda da época. O algodão, que até então era um tecido barato e usado pelas classes mais baixas e pelos nobres, ele era no máximo usado como roupa de baixo, ganha projeção através da Inglaterra, que desenvolve tecnologia para a produção do tecido em larga escala. E a Inglaterra também usa as colônias da época como fornecedoras de matéria-prima, com suas plantações de algodão. Uma das pessoas que ajuda a difundir também o uso do algodão foi a Maria Antonieta, a rainha da França. Ela posou para para uma pintura retrato, usando apenas uma camisa de algodão branco. E imagina que hoje essa camisa é um clássico, todo mundo tem uma camisa de algodão branca, mas na época ela era no máximo roupa de baixo. Uma das figuras mais icônicas do século XVIII era a Madame Pompadour, que era uma cortesã. Ela foi amante do rei Luís XV da França. As cortesãs eram mulheres treinadas para agradar os homens de todas as formas, tanto com boas conversas ou escutando e dando conselhos, como na intimidade também.
Isso acontecia porque na época o casamento por amor não existia. É, o casamento era feito por conveniência. A Madame Pompadour era uma mulher bonita, bem educada e culta. E ela foi amante do rei durante muitos anos. E quando eles terminaram a relação deles, eles continuaram amigos. Mas ela se tornou uma das mulheres mais influentes de toda a França. É dito que ela foi não só referência de estilo, mas que ela mandou e desmandou na corte de Versailles durante muitos anos e que ela foi muito influente em várias decisões políticas no reino do Luís XV. Aí à direita um cartaz do filme A Marquesa de Pompadour, que também traz um pouquinho da história dessa cortesã que foi um dos maiores ícones da época. Outro ícone de estilo da época é a Rainha Maria Antonieta da França, que foi uma figura bastante controversa. Ela foi casada com o rei Luís XVI até a sua morte. A Maria Antonieta ela era de origem austríaca e por ser estrangeira ela teve que se esforçar para ganhar o respeito na corte francesa. Maria Antonieta gostava de artes, de concertos, gostava de ir ao teatro e de festas. A sua personalidade mais borbulhante contrastava muito com a personalidade do rei Luís XVI, que era tido na corte como um bocó. Maria Antonieta foi responsável por uma renovação da corte francesa com pessoas mais jovens e também foi responsável pelo um aumento considerável da atmosfera glamourosa que reinava na corte. E todo esse glamour, ele contrastava muito com o que o povo francês estava vivendo na época, que era uma das maiores crises que eles tinham vivido até então, com pessoas passando fome em Paris e por toda a França. Uma das frases famosas que são atribuídas a Maria Antonieta, mas que nós não sabemos de verdade se ela disse de verdade, é que se aquela famosa que se o povo não tem pão, que coma um bolo. E alguns pensadores contemporâneos defendem que Maria Antonieta apenas era uma mulher muito jovem e muito rica, com muito poder, e ela estava se comportando dessa maneira, como alguém muito jovem com muito dinheiro se comportaria em qualquer lugar do mundo, especialmente numa das cortes mais poderosas de sua época. Porém, não era assim que o povo francês da época via, e ela e o marido foram decapitados pelos revolucionários franceses ao final do século. À direita, então, uma imagem do filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola, com a atriz Kirsten Dunst no papel de Maria Antonieta. É um filme muito interessante para quem gosta de figurino. Os figurinos são impecáveis e a fotografia é muito bonita. O século XIX é um século marcado por revoluções de várias ordens, tanto política, tecnológica e cultural. E com a queda da nobreza e o fim do absolutismo, a gente tem o fim da ideia de súdito, que é substituído pela ideia de cidadão, sob a qual todos os homens são considerados iguais. Com a queda da nobreza, a burguesia assume
o poder econômico e político. E essa mudança na classe dominante, ela tem profundas reverberações culturais, eh, e inclusive na indumentária. É nesse século que a gente vê o surgimento da indústria da moda, que a gente tem a revolução industrial, então começam a aparecer as máquinas para fabricação de tecido e de roupas prontas em massa. A gente tem também a invenção da máquina de costura, a divulgação em revistas, magazines da época de moldes de costura que possibilitam que as pessoas, juntamente com a máquina doméstica, que as pessoas reproduzam esses moldes em casa. E a gente também tem o início da padronização da roupa por tamanhos e das galerias de lojas, que são as mães das lojas de departamentos que a gente tem hoje em dia, que vendem roupa, perfume, e diversas coisas que giram em volta do universo da moda, e que também são as tias-avós dos shopping centers. Esse também foi o período onde a polarização entre masculino e feminino na indumentária foi mais aguda. No vestuário masculino, a ordem era a simplificação. O homem de burguês ele era um homem de negócios, então ele não tinha tanto tempo assim para se dedicar ao seu vestuário. Ele precisava passar uma imagem mais prática e mais confiável, e isso envolvia que a roupa dele fosse mais prática também. Somado a isso, existia uma vontade de se afastar da imagem da nobreza, então a roupa masculina dessa época era mais austera, com menos cores, menos ornamentações. A maior parte das coisas que faziam referência à vida da corte e da nobreza viraram indesejáveis. Os homens da época também adotaram o rosto mais liso, com a barba raspada, e eles usavam cabelos curtos. Os dandies eram ícones de estilo masculino da época. Eles tinham uma atenção, davam uma atenção muito grande à aparência deles, à apresentação deles. Alguns disse que alguns gastavam horas para elaborar uma apresentação de estilo impecável. Eles tinham uma extrema atenção a detalhes, e isso fazia toda a diferença na apresentação deles. Casacas pretas e cartolas eram dois itens essenciais no vestuário masculino na época. E no início do século, os homens vestiam uma silhueta mais alongada, mas ao final do século as jaquetas vão ficando maiores e as calças mais largas, o que dá uma achatada na silhueta. E aí então nós temos uma mudança de paradigma em relação à imagem do homem. Se até então a sua classe social e a sua riqueza deveria estar presente na maneira como ele se apresentava, isso incluía as suas roupas, a partir de aqui não. A partir daqui os bens desse homem que deveriam falar sobre a riqueza dele. Então, se ele era um homem rico, ele deveria se apresentar sobriamente, mas ele deveria ter uma casa com tantos quartos, num lugar específico. Ele deveria ter cavalos de uma raça específica. Entendeu? Todo essa simbologia de status, ela foi tirada da imagem do homem e deslocada para os seus bens. E dessa forma, tudo que dizia respeito à aparência e à beleza
aos poucos foi se tornando coisa de mulher. A mulher é que deveria encantar o mundo com a sua aparência. Então, os vestidos continuaram elaborados e, e majestosos como eram na sociedade de corte. O uso de tecidos finos, cores fortes, bordados e joias ficaram todos no domínio do feminino. E aí, então, como vocês podem ver na imagem à esquerda, no início do século, o vestido era mais claro e essa silhueta que a gente chama de coluna, inspirada na indumentária grega. E com esse decote, logo com essa cintura marcada logo abaixo do busto, que era muito tradicional lá da época grega. Essa silhueta ela vai ficando mais arredondada e mais volumosa até ao ápice desses volumes, que é a época vitoriana. A época vitoriana é chamada assim por causa da rainha da Inglaterra na época, a Rainha Vitória, que tinha um estilo pessoal bem feminino e recatado, cheio de babados e tudo mais, e que virou uma referência de estilo na moda da época. Apesar de terem feito um casamento arranjado, a Rainha Vitória e o Príncipe Albert tiveram um casamento muito feliz. Eles se apaixonaram um pelo outro e viveram uma relação romântica com muitos filhos até o falecimento dele. Após o falecimento dele, a Rainha Vitória vestiu preto até o final da vida, e alguns historiadores apontam que foi a partir dela e pelo fato de que o casamento dela foi um casamento bem sucedido, que que as mulheres começaram a vestir branco para se casar. Que antes disso, a cor para se casar, a noiva escolhia a sua cor, não tinha uma cor definida, mas a Vitória casou de branco e como ela teve um casamento bem sucedido, ela influenciou as mulheres a partir de então a usarem branco, na expectativa de que o casamento delas fosse feliz também. Por volta de 1850, nós temos aí uma silhueta que a gente chama de silhueta em S, que tinha uma armação para trás, que o volume da saia ficava para trás do corpo e o espartilho ajudava a realçar os seios para frente, então formava um S na silhueta da mulher. E mais para o final do século nós temos a silhueta Belle Époque, que é chamada de uma silhueta em sino, onde os vestidos tinham mais volume na parte de cima, a cintura era bem fininha, puxada com um espartilho, né? E as saias elas tinham um leve volume em cima e abriam evasê embaixo e faziam uma forma de um sino mesmo. A altura da cintura ela vai variando em cada um desses estilos de silhueta e a gente vê a partir daí um certo interesse em diferentes áreas do corpo da mulher e essas áreas de interesse elas vão variando de tempo para tempo. Uma hora é o colo, outra hora são os quadris, em algumas horas são a parte de trás e por assim vai. E apesar das mulheres de classes mais baixas já estarem atuando no mercado de trabalho, a roupa não acompanhou da mesma forma essas mudanças.
a roupa ainda era um pouco restritiva em relação à movimentação. Já tinha melhorado muito em relação aos séculos anteriores, mas ainda não era uma roupa que ajudava muito a mulher que precisava trabalhar. E é nesse século também que nós temos o início de uma corrida constante para ter um diferencial na forma de se vestir. Ah, por um lado, porque a roupa dos homens estava bem regrada, então praticamente todos os homens vestiam a mesma coisa, e então eles procuravam se diferenciar em pequenos detalhes, de forma que as pessoas mais ricas conseguiam identificar de alguma forma o seu status, né? É, outra questão que acontecia muito é que, como já existiam as indústrias que faziam roupa, era muito comum que alguém rico vestisse alguma coisa e em pouco tempo as indústrias arrumassem uma forma de copiar o que aquela pessoa usava. Então isso tornava aquele estilo mais acessível para as classes mais baixas. Então existia uma corrida para sempre estar, pelas pessoas mais ricas, por sempre estar apresentando algo novo para poder marcar as diferenças de classe. E nessa corrida a figura do criador de moda, ela ganha ainda mais importância. Um dos nomes mais importantes da época foi o Charles Worth, que é considerado como o criador da alta costura. A alta costura da época consistia em criar modelos exclusivos e sob medida para clientes ricas e influentes. Hoje em dia, a alta costura é mais do que isso. Ela é também uma associação e uma espécie de selo e uma marca patenteada. E para você fazer parte, você tem que ser convidado por essa associação e existe uma lista de tópicos que você tem que cumprir para você poder ser aceito ou para você poder dizer que está fazendo alta costura. Então você tem que ter um ateliê em um lugar específico, você tem que lançar um número X de coleções por ano. Os vestidos têm que ser feitos à mão, você tem que ter uma quantidade de pessoal habilitado para desenvolver para aplicar certas técnicas nas suas criações, no seu ateliê. Tem uma quantidade de empregados específicos que você tem que ter. Existe todo um código para você dizer que o que você está fazendo é autocostura. O Wolf, ele implementou uma série de inovações à época em relação à modelagem, em relação à silhueta, mas ele também implementou várias práticas de mercado que continuam até hoje, como colocar etiqueta nas roupas, e ele também foi o primeiro a desfilar com modelos reais, a apresentar sua coleção vestindo modelos reais. Depois que ele morreu, seus filhos assumiram os negócios e a casa Worth funcionou por praticamente quase um século, encerrando suas atividades em meados do século passado. Então a gente viu aí nesse módulo como a moda se solidificou na economia mundial, se tornando aí uma peça-chave na economia europeia, e de como a indumentária ela ajudou a fixação de imagens de pessoas que se tornaram ícones à sua época, ao mesmo tempo que a gente viu como essa
a troca de poder entre a nobreza e a burguesia resultou em uma nova imagem, em um novo pensamento cultural que se refletiu de maneira muito forte na moda. A polarização entre feminino, toda essa discussão de feminino e masculino que continua até hoje, e o início de toda uma indústria que movimenta bilhões e bilhões e que a gente vai ver mais para frente. Isso também tem um revés, porque a indústria da moda ela é uma das que mais polui e mais usa recursos naturais. Então a gente vai ver o início dessa escalada de poder da indústria da moda e que vai ser ainda mais forte durante o século XX, com mudanças mais rápidas e mais intensas. No módulo 3 eu vou falar sobre o século XX, que foi um século de muitas reviravoltas e muitos contrastes, não só política e economicamente, mas também na moda. E depois eu vou falar um pouco sobre estilo, questões que a gente tem agora como upcycling e sustentabilidade na moda, e vou dar algumas dicas para vocês de como otimizar o guarda-roupa de vocês. Eu sou TJ Bastos e esse foi o módulo 2 da oficina Indumentária, Necessidade, Identidade e Expressão. Até o próximo vídeo.